Shalom, graça e paz, meus irmãos. Pastor Rojusto Ferreira, mais uma vez estou aqui para trazer uma reflexão bíblica para os nossos queridos irmãos e amigos, né? A reflexão bíblica desta tarde de 25 de outubro de 2024, no Salmo de número 143, e o verso 1, versos 5, 6 e 8, que diz assim: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido à minha súplica. Aí o 5 diz: Lembro-me dos dias de outrora, e penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. E o verso 8 vai dizer o seguinte: Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti eu confio. Eu quero trazer essa tarde, meus irmãos, para a nossa meditação, 4 atitudes de uma pessoa de fé, né? 4 atitudes. O que é atitudes? Atitudes, a definição da palavra de atitude é o seguinte: é o comportamento ditado por disposição interior de uma pessoa. Ou seja, é a maneira que essa pessoa vive, é a conduta. A atitude é a conduta. Por exemplo, eu quem tomo atitude de acordar, quando acordo pela manhã, de levantar da minha cama e propor a trabalhar. Por exemplo, é eu que me disponho a ir a algum lugar. É eu que tomo atitude de fazer tal coisa. Então, tudo na nossa vida é regido por atitudes, né? Atitudes. E essas atitudes, elas podem ser tanto boa como má, né? É eu quem decido amar, é eu quem toma atitude de amar, é eu quem tomo atitude de fazer o bem. É eu que tomo atitude de prejudicar alguém, é eu que tomo atitude de fazer mal a alguém. Então, existe o lado positivo e o lado negativo. No entanto, é indispensável na vida do ser humano, porque o ser humano vive por atitudes, tanto boas quanto más. Então, uma atitude é o quê? É uma disposição, um comportamento, uma disposição. E agora, o que eu entendo, 4 atitudes de fé, falando, depois que nós já sabemos o que é uma atitude, agora vem, após a atitude, a fé, né? O que é fé? A fé, nós podemos ver que lá em Hebreus, o escritor diz que a fé é o fundamento das coisas que não se veem, mas da certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é confiança, a fé é ter certeza, a fé é acreditar, né, em alguma coisa. Então, as atitudes, ela vem proporcionando um resultado bom através da fé. Conforme a minha fé é a atitude que eu tomo diante de Deus, se tratando de cristão, né? Se tratando de vida espiritual. Então, o que acontece? As atitudes, elas determinam a vida do ser humano, né? Do indivíduo. E a fé? A fé alimenta essas atitudes. Tá entendendo? Então, o que acontece? A fé e as atitudes, elas são inseparáveis. Você não consegue ter atitudes extraordinárias se você não tiver fé para isso. Fé para fazer tal coisa, né? Porque a fé é crer, é acreditar. Então, se eu não acredito em tal coisa, eu não vou praticá-la. Se eu não acredito que eu vou alcançar tal objetivo, eu não vou lutar por ele. Então, é assim que funciona a fé, é assim que funciona a atitude. A atitude ela é procedida por fé. Então,
se tratando da vida cristã, todas as atitudes da vida cristã, ela é proporcionada por fé. Então, quando nós olhamos para o Salmo 143, o qual nós lemos esta tarde, nós vamos entender 4 lições, nós vamos aprender aqui 4 atitudes com o salmista Davi, que ele provou que ele era uma pessoa de fé. Qual que é as atitudes, pastor? Primeiro, o salmista nesse salmo, ele está fazendo uma súplica a Deus por libertação e socorro. Então este salmo, ele é uma súplica. Ele é alguém que está orando, é alguém que está clamando, é alguém que está desesperado em algum momento da sua vida, em alguma fase, buscando a resposta e a presença de Deus. E aí, no Salmo 143, o verso 1, o salmista grita ao Senhor, dizendo: Senhor, ouve a minha oração. Está escrito assim: atende, Senhor, a minha oração e dá ouvido às minhas súplicas. Então, a primeira coisa que eu aprendo com o salmista neste salmo é que a primeira atitude de uma pessoa de fé, quando se encontra numa situação contrária, ou qualquer que seja a ocasião, a primeira atitude é a oração, é orar. Por que orar, pastor? Porque a oração, ela é a porta de entrada para todas as coisas. A oração, ela é a porta de entrada, né? É a primeira coisa, é o que dá acesso. O que é a oração? A oração, ela é um diálogo, ela é uma conversa. Ela não pode ser um monólogo. O que é um monólogo, pastor? Monólogo é quando alguém fala e ele mesmo responde para ele. Uma pessoa que fala sozinho, por exemplo. Mas o diálogo não. O diálogo é entre 2 ou mais pessoas. Então, quando nós oramos a Deus. Nós estamos orando a Deus e Deus nos responde conforme a nossa petição e conforme a vontade de Deus. Então há um diálogo na oração, onde nós suplicamos e Deus nos atende. Então a oração, ela é um diálogo, é uma conversa, né, com Deus. E a primeira atitude de uma pessoa de fé é orar, né? É orar. A oração, ela tem que ser, na vida do crente, o alimento essencial. A primeira coisa do dia. Ela tem que ser, na vida do crente, algo de suma importância. Agora, o que nós vemos nessa nova geração e muitos crentes é que não existe mais uma vida de oração. Não existe mais um período particular de oração. Tantas coisas que preocupam a nossa vida, o nosso cotidiano, que nos acarreta, que nós, desde que levantamos pela manhã até ao anoitecer, ao repousar na nossa cama de novo, nós corremos de um lado para o outro e muitas vezes nós fazemos tantas coisas e a principal, que é orar a Deus, buscar ao Senhor para começar o nosso dia, muitas vezes nós deixamos a fazer. E isso é prejudicial à saúde espiritual de qualquer pessoa. Por isso, a primeira atitude de uma pessoa de fé é orar a Deus. Quando eu devo orar? Em todas as situações. Estando bem, estando mal, estando tudo no seu devido lugar, tendo saúde, tendo dinheiro, tendo alimento, tendo bens, mas tendo doença, tendo escassez, tendo necessidade, não importa a situação, nós precisamos viver em oração. A atitude de uma pessoa de fé, a primeira atitude é orar. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: orai sem cessar. Então eu não sei qual é a tua petição e o propósito da tua oração, mas uma coisa eu te digo nesta tarde: você precisa ter uma vida de oração. A oração, ela alimenta a nossa alma. A oração, ela nos resgata. A oração, ela nos livra das armadilhas do mal. A oração livra de nós
do laço do passarinheiro. A oração abre porta, a oração cura, a oração realiza milagre. A oração, ela é a chave para qualquer vitória. Amém? Então, se você é uma pessoa de fé, busque viver em oração. Qual é a segunda atitude de uma pessoa de fé, pastor? Está no verso 5, que diz assim, ó: lembro-me dos dias de outrora e penso em todos os teus feitos. Qual é a segunda atitude do salmista? O salmista está expressando aqui uma atitude exemplar que nós precisamos, com coerência, ter em nossa vida. Qual é, pastor? É lembrar. A segunda atitude é ter lembrança, lembrar. Mas lembrar do quê? Lembrar, no significado aqui, é trazer a memória. Trazer a memória como um memorial, como algo que ficou fixo na nossa mente. O que o salmista está dizendo, que nós não podemos esquecer dos feitos que Deus tem realizado na nossa vida. Tem pessoas que esquecem as grandes maravilhas que Deus realizou na sua vida. Tem pessoas que recebem grandes milagres, tem pessoas que recebem o bem de Deus, e no passar do tempo ele esquece das benevolências de Deus ou da bondade de Deus na sua vida. E existem pessoas que querem receber e pedir e querer, mas nunca para pensar, lembrar como um memorial diante dele de tudo que o Senhor tem feito. Tem pessoas que não é grato, nós precisamos ser grato por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Então o salmista está dizendo, eu lembro dos teus feitos, eu lembro, Senhor, dos dias outrora, quando as bênçãos que veio na minha vida lá no passado, quando eu ainda não era ninguém, quando eu ainda estava, né, capengando na fé, quando eu ainda precisava de um crescimento espiritual. Eu lembro dos dias outrora, do passado, aonde o Senhor tem feito grandes milagres na minha vida. Então o salmista está dizendo, eu lembro dos teus feitos, eu penso nos teus feitos. Ou seja, ele traz a memória todos os dias como um testemunho de fé na sua vida, para não se esquecer da onde Deus tem o tirado. É assim que deve acontecer na nossa vida. Nós precisamos lembrar todos os momentos como um memorial fixo na nossa mente. O que Deus tem feito na nossa vida, os milagres, os sinais, as maravilhas de Deus, a transformação, né, que Deus tem feito na nossa vida, a providência que tem chegado, como um testemunho de vida para alimentar a nossa fé. Então, a segunda atitude de uma pessoa de fé é lembrar dos feitos de Deus e nunca se esquecer da sua bondade. E a terceira, pastor, a terceira atitude de uma pessoa de fé é adoração. Adorar a Deus. Olha o que está no Salmo 143, o verso 5. Lembro-me, no verso 6, perdão. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti. O salmista, ele primeiro orou, depois lembrou, e agora ele está engrandecendo o nome do Senhor, adorando, jubilando o nome do Senhor, por gratidão pelo que Deus é na sua vida. Então, a terceira atitude de uma pessoa de fé é ser um adorador por excelência. Não uma pessoa que adora quando lhe é conveniente. Não adorar quando recebe algo de Deus. Não, eu vou adorar porque Deus me deu. Eu vou adorar porque Deus fez isso. Eu vou adorar porque Deus fez aquilo. Eu vou adorar porque recebi esse milagre. Não, você deve ser um adorador nato. Você precisa ser um adorador de verdade, um verdadeiro adorador, que adora ao Senhor em qualquer circunstância da sua vida.
Não importa qual é a fase que você estiver passando, enfrentando, você deverá adorar ao Senhor em todas as fases da sua vida. Quando nós fazemos isso, nós fazemos por gratidão, não por aquilo que Deus pode fazer, mas pelo que Deus é. E Deus é o Salvador, Deus é o Criador, Deus é o Deus de toda a criação, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso soberano. Então nós o adoramos não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Então isso tem que ficar claro na vida cristã. Na nossa vida cristã, nós temos que ser verdadeiros adoradores. Jesus disse assim: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Capítulo 4 e versículo 23 do Evangelho de João está escrito isso, quando Jesus chega lá no poço de Jacó, na cidade de Sicar, e encontra aquela mulher lá no poço de Jacó, e ele tem o diálogo com a mulher, e a mulher diz: aonde que é o lugar de adorar? E aí Jesus disse: aqui os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Chegará a hora, e agora é essa, que nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas em qualquer lugar, os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Isso é constantemente. Então, na nossa vida, nós temos que viver 24 horas em adoração e gratidão ao nome do Senhor. Então, guarde isso para você. A terceira atitude de uma pessoa de fé é adoração, ou adorar, reverenciar, se lançar na presença de Deus em adoração. E qual é a terceira, pastor? A terceira está no verso 8, que vai dizer o seguinte, do Salmo 143: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Faze-me ouvir pela manhã. Qual que é a quarta atitude, pastor? A quarta atitude de uma pessoa de fé é ouvir. Ouvir é dar atenção. Ouvir não é no sentido de escutar. Escutar qualquer pessoa escuta. Ouvir é diferente de escutar. Por quê? Porque ouvir é dar atenção naquilo que está sendo proferido, falado, cantado, qualquer tipo de situação. Ouvir é dar atenção. Escutar, você escuta por um ouvido e solta pelo outro. Você escuta agora e daqui a pouco você já não sabe mais o que escutou, porque não lhe interessou, você não deu atenção naquilo. Agora, quando nós ouvirmos, aí é diferente. Nós ouvimos, demos atenção e vamos meditar naquilo que nós ouvimos. Aquilo vai ficar ruminando sobre a nossa vida, vai ficar no nosso consciente, martelando, e para nos dar a atenção, para nos fazer prestar atenção no que foi dito. Então o salmista está dizendo: Senhor, faze-me ouvir, faze-me entender. Ô Senhor, eu dou atenção à tua voz, eu dou atenção ao teu querer. Então, o salmista está dizendo, dar atenção. O que é dar atenção? É ponderar, é analisar, é conhecer, é meditar, é parar por um momento e dar tempo para ouvir a voz de Deus. O Deus está falando conosco nesta tarde. Quantas pessoas que não dão mais ouvido à voz de Deus? Quantas pessoas não têm mais tempo de ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas não têm mais vida espiritual e nem sensibilidade para ouvir a voz de Deus? E o salmista Davi tinha essas atitudes. Ele tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nesta tarde, meu irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Aleluia! Que o Senhor Deus esteja sobre a tua vida e que você receba refrigério da parte de Deus
e que você tenha ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, que você tenha fé para tomar atitudes extraordinárias diante de Deus. Saiba que fé e atitude são inseparáveis. Então, por fé, tome atitude de vencedor. Por fé, por acreditar, tome uma atitude de pessoa que vence no nome de Jesus. Não importa qual é a situação da tua vida, não importa qual é a fase que você está vivenciando, o que vai determinar que você é um indivíduo, aleluia, de atitude, é quando você mostrar a tua fé e agir através dela. Oração sem ação não é oração, é apenas palavra jogada ao vento. Fé sem obras é morta, é apenas falácia, mas fé com obras, oração com ação e atitudes diante de Deus são sinônimos de vitória, de maravilhas, de presença de Deus, de vida eficaz, de vida pautada e na presença de Deus, de vida, aleluia, na presença do Senhor Jesus. Então, nesta tarde, eu profetizo sobre a tua vida as bênçãos celestiais. Tome essas atitudes e viva uma vida de milagres, porque o Senhor Deus, nesta tarde, fala conosco, dizendo que todas essas atitudes nos farão mais que vencedor. Receba o teu milagre nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe você. Shalom, graça e paz. Até a próxima, um abraço.